Bom dia, crianças, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje é sobre as plantas ou sobre os vegetais. E eu gostaria que vocês analisassem comigo as imagens das páginas 50 e 51 do livro. Nessa imagem aqui da página 50, nós observamos o quê? As plantas, a água, as aves. Na outra página, eu vejo as plantas, as crianças brincando, as crianças se alimentando com os frutos. Então, eu percebo que é um ambiente saudável, um ambiente agradável, onde tem muito verde, onde tem ar puro. A nossa aula de hoje é falando sobre os vegetais. E vocês podem abrir o livro na página 52 a 53. Nessa imagem aqui, eu tenho algumas plantas, como vocês podem ver. Eu tenho um pé de laranjeira, um girassol, uma vitória régia e outras plantinhas também. Eu quero dizer para vocês, crianças, que a nossa natureza ela é rica em plantas, em vegetais. Existem muitas espécies. Então, as plantas, nós sabemos que elas são seres vivos. Portanto, elas precisam de água, de ar, para que elas possam se desenvolver e dar bons frutos. As plantas também, sendo seres vivos, elas nascem, elas crescem, elas se reproduzem, algumas, né? E envelhecem e morrem. As plantas, elas se classificam. Como as plantas são classificadas? As plantas são classificadas em plantas terrestres, aquáticas e aéreas. Aqui eu coloquei o conceito de plantas terrestres. São aquelas que vivem na terra e retiram do solo e do ar as substâncias que necessitam para viver. Exemplos de plantas terrestres: a macieira, a bananeira, e eu coloquei outras plantinhas aqui. Então, crianças, plantas terrestres, elas vivem no solo. As raízes delas são seguras, são fixas no solo e é através das raízes que elas se alimentam, elas retiram do solo, né, o que elas necessitam para sobreviver, os sais minerais, as substâncias. Nós temos também as plantas aquáticas. E eu coloquei aqui para vocês o que são plantas aquáticas. São aquelas que vivem na água dos rios, dos mares e lagos e retiram da água as substâncias de que precisam para viver. Exemplos de plantas aquáticas: eu botei a vitória régia, eu botei o aguapé e eu também coloquei a ninféia branca, que é outro tipo de planta aquática. Então, as plantas aquáticas, elas retiram seus nutrientes dos rios. Elas precisam desses nutrientes para sobreviver. Então, elas retiram também do ar as substâncias que necessitam para sobreviver. Existem muitas outras plantas aquáticas. Temos também as plantas aéreas. O que são plantas aéreas? São aquelas que vivem em locais altos, como em árvores. Elas retiram substâncias dos vegetais que as apoiam. Exemplos de plantas, eu coloquei alguns exemplos e nós podemos perceber que essas plantas aí do exemplo, aqui do cartaz, elas estão no tronco de outras árvores. Então, é desse tronco dessas árvores
que elas retiram as substâncias que elas precisam para sobreviver. Eu coloquei também que existem as plantas que vivem em ambientes quentes, frios, secos e úmidos. Então, o cacto, ele é um exemplo de uma planta que ele é próprio para viver em ambiente seco, no sertão. E eu coloquei também aqui o manguezal, o mangue. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer o mangue, mas é um tipo de planta que ele é típico de lugares úmidos, né? Ele é todo o tempo à margem da água. Geralmente é da água salgada, é o manguezal. Então, crianças, as plantas, elas são de grande utilidade para nós. Por quê? As plantas são utilizadas na nossa alimentação, como nós vimos na imagem, lá no início da aula, as crianças se alimentando dos frutos. Das plantas também, nós retiramos as madeiras servem para a construção dos nossos móveis, a construção das nossas casas. As plantas também, elas servem para a fabricação de remédio, grande parte dos remédios que nós usamos são fabricados pelas plantas. Então, as plantas, elas são importantes para nós, demais. É por isso que nós devemos cuidar do nosso planeta, da nossa natureza, para que nunca venha faltar as plantas e todos os recursos naturais dos quais nós necessitamos para sobreviver. Crianças, essa foi a nossa aula. Eu vou colocar a agenda no grupo, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima.